Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Obrigado a você, companheiro rubro-negro, e a você também, torcedor de outros times que nos prestigiam aqui no canal. Tem muitos, fico muito contente por isso, pela compreensão que tem, principalmente pela minha retórica, às vezes até emocionada demais quando o Flamengo perde, quando tem algum resultado ruim, quando algo concorra contra o futebol brasileiro, mas mais especificamente com o Flamengo, como eu realmente tenho falado para vocês aqui sobre a CBF, como eu tenho falado para vocês sobre pensamentos pequenos que obstaculizam o desenvolvimento do produto que nós temos a tratar todos os dias, que é o futebol. Então, obrigado a vocês pela compreensão, quando mais uma vez eu quero trazer aqui um tema que eu não tenho dúvida, é muito importante para você, rubro-negro, e para você que está torcendo contra o Flamengo também, que vem aqui nos prestigiar. Isso faz parte, é verdade. Não somos apenas uma comunidade de rubro-negros. Muita gente me perguntando se após o jogo de ontem eu ainda estou otimista com relação à conquista do título brasileiro pelo Flamengo, ou eu já larguei de mão, ou eu já acho que não vale a pena assistir aos jogos do Flamengo nessa competição. Eu quero dizer a você o seguinte: eu realmente ainda confio muito no time do Flamengo para que nós conquistemos esse tricampeonato. E vocês sabem muito bem que os meus argumentos, quem não me acompanha vai começar a saber agora, mas quem me acompanha há algum tempo sabe muito bem que eu não sou esotérico, sabe muito bem que eu costumo me fazer pautar por fatos, e são esses fatos que eu quero apresentar aqui a vocês. Ou seja, eu não estou aqui sendo religioso, sendo esotérico, quando digo que realmente o Flamengo ainda tem condições de vitória nessa competição. Por que digo isso? São 11 pontos de vantagem. É verdade que, conforme o campeonato vai passando, claro que essa distância pode permanecer a mesma, mas o número de pontos jogados pode nos desfavorecer. Então é preciso realmente que o Flamengo comece a virar esse jogo imediatamente. E o tempo está acabando. Eu acho que nós não temos mais gordura para isso. Então, o resultado frustrante no jogo de sábado e um resultado favorável ao Atlético contra o Ceará, eu quero dizer aqui que nos distanciaria ainda mais. Mas eu ainda confio. E eu digo porque o Flamengo tem 11 pontos, vocês sabem, mas nós temos 2 jogos a menos. Obviamente ninguém garante que o Flamengo vá conseguir a vitória nesses 2 jogos. Ninguém garante. Mas se o Flamengo conseguir essa vitória, essa distância se encurtaria para 5 pontos, porque aí seriam mais 6 pontos se nós temos um confronto direto contra o Galo, se eu não me engano, no dia 31 de outubro, que caso vencêssemos a partida, porque não temos tudo para vencer, nós encurtaríamos ainda mais essa distância para 2 pontos. E aí nós temos que considerar também que o Atlético Mineiro vai vencer todos os jogos, para que, de fato, essa diferença fique em apenas 2 pontos. Ela pode ser, inclusive, já nesse jogo favorável ao time do Flamengo. Foi assim o ano passado contra o Internacional. Ou não. Então, matematicamente, e por uma questão de probabilidade, por uma questão até de viés, eu vou explicar isso para vocês, de alta ou de baixa, essa daí é a minha opinião, o Flamengo tem sim condições de conquistar o Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui de viés, meus amigos, de tendência. Qual é a tendência? O Flamengo, realmente, quando está completo, tende a vencer, quando não tem que poupar jogador ou energia, como aconteceu por várias vezes nessa competição, o que faz com que o torcedor rubro-negro, inclusive, acuse o Renato de não estar dando a devida importância para o Campeonato Brasileiro, né, em favor das competições de mata-mata, ou seja, a Libertadores, já estamos classificados, e também contra na Copa do Brasil, né, contra agora o Atlético do Paraná na Copa do Brasil, nas semifinais, temos tudo para poder nos classificar. Então o Renato está sendo acusado disso. Por quê? Porque ele de fato concorre diretamente para alguns resultados frustrantes para a torcida do Flamengo. Ontem, por exemplo, é culpa dele? Não, ele estava correto quando ele esbravejou, falando que estava todo mundo cedendo um jogador e o Flamengo estava perdendo 4 jogadores, e ainda deu azar de termos tido mais outros 4 jogadores lesionados. Não, ele não estava mentindo. Ele está
mentindo quando ele brada contra a CBF? Não, ele não está mentindo. Mas até agora ninguém conseguiu me provar por que é que o Felipe Luiz não jogou. O Felipe Luiz é importantíssimo. Tem muita gente que fala aí do Gabigol, tem muita gente que fala do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, mas esquece que o Felipe Luiz é um contribuinte muito importante para os resultados positivos do Flamengo, meus amigos. Felipe Luiz é um lateral muito bom, que joga pelo meio. Ele é um armador. O Andrés Pereira ontem não conseguiu render tanto, no meu entendimento, porque também não tinha com quem triangular, não tinha muito para quem passasse a bola durante a partida. O time do Flamengo ficou sem criação. E aí eu fico pensando aqui, eu digo, caramba, mas peraí, se o time do Flamengo já estava acéfalo de criação, se não tinha o Everton Ribeiro, não tinha o De Arrascaeta, o Diego também não podia jogar. Se nós sabemos, eu pelo menos sei que o Thiago Maia é um jogador que acelera o jogo, eu não tenho dúvida, mas não é um jogador responsável por criação. Caramba, se tem tudo isso aí, o Flamengo estava mutilado dentro de campo, por quê? Pergunto eu a vocês que o Renato Gaúcho não fez uso do Felipe Luiz no jogo, estava gripado, será que não dava para jogar? Era importante, o Flamengo apresentaria indubitavelmente um déficit de criação. E aí todo aquele meio campo do Flamengo ficou realmente muito prejudicado, e eu não tenho nenhuma dúvida, meus amigos, que caso o Felipe Luiz estivesse jogando, principalmente no lugar do René, que de fato não está bem, eu não quero ver mesmo René o ano que vem com a camisa do Flamengo. E ainda tem o Léo Pereira, que, como eu falei para vocês, entrega o ouro em todos os jogos, que o Renato faz questão de escalar. Então, entenda assim, além de tudo aquilo ali, o Renato faz uso de algumas peças dentro de campo que não contribuem em nada, senão para o próprio adversário. Ou seja, são jogadores que parecem que vestem a camisa do adversário, não a camisa do Flamengo. Então o Renato precisa entender isso. Mas independente de qualquer coisa, quando está com o time ali completo, quando o time do Flamengo está ali dentro de campo, focado para poder ganhar, mostra contra o Atlético do Paraná que pode ganhar. Se não tiver um jogo para poder poupar. Então a tendência, o viés do Flamengo é de crescimento, ou então de sustentabilidade vitoriosa. Não me parece ser o caso do Atlético Mineiro. Porque entenda uma coisa, o Flamengo ontem estava muito desfalcado e empatou com o Bragantino, que é o quinto colocado do campeonato. Um time que faz uma boa campanha, está na final da Sul-Americana, um time que já está jogando há algum tempo junto, enfim. O Flamengo tinha a obrigação de vencer? Mesmo com os desfalques todos, vamos lamentar os desfalques, mas realmente tinha a obrigação de vencer, mas era contra o Bragantino, um time que joga dentro de casa. O Flamengo não ganha lá desde 1996, tabus são para serem quebrados, eu não tenho nenhuma dúvida, mas tinha mais dificuldade do que o Atlético Mineiro jogando contra a Chapecoense. Eu não tinha. Eu estou enganado? Vocês viram o jogo do Atlético Mineiro contra o Internacional? Eu vi o jogo contra o Internacional, e eu diria, que não foi por acaso, realmente foi gol do Atlético, mas eu acho que o Atlético também poderia não ter vencido aquela partida. Agora vai encarar um adversário teoricamente mais fácil dentro de casa, que é o Ceará, enquanto o Flamengo vai ter que viajar de novo para jogar com aqueles desfalques todos dentro do campo, contra o Fortaleza, que também faz uma campanha. Então quando você vai lá, compara uma coisa com a outra, você entende sobre viés, e o viés do Flamengo é de sustentabilidade ou de crescimento. E o viés do Atlético, na melhor das hipóteses, de estagnação. Essa é a análise do contexto, principalmente porque vocês sabem, eles perderam para o Palmeiras a condição de finalistas do Campeonato da Libertadores. Então, meus amigos, é o seguinte, eu realmente estou bastante confiante nisso. O que pode acontecer aí? O nosso treinador colaborar. Não é para criticar o treinador agora. Eu acho que o Renato Gaúcho chegou num momento importante para o Flamengo, e ele tem sido importante, mas principalmente porque nós tínhamos que nos livrar do Rogério Ceni. Ontem eu fiz essa pergunta na live que fiz após o jogo. Eu falei assim, caramba, vocês queriam que o Domi tivesse continuado? Vocês queriam, por exemplo, agora que o Rogério Ceni tivesse continuado? Caramba, se o Rogério Ceni tivesse continuado, nós não estaríamos, tenho certeza, nas semifinais da Copa do Brasil, e muito menos na final da Copa Libertadores, porque nós teríamos sido desclassificados. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque aquele time, além de enfadonho, era completamente engessado e improdutivo. E aquela contraproducência iria mais uma vez nos fazer mergulhar
né, no terreno da desclassificação. Então, entenda uma coisa, ele chega num momento importante, mas é preciso que ele tome algumas ações que de fato eliminem uma probabilidade de risco maior que a estatística está mostrando para ele, cara. Mas se o cara vai olhar ali a estatística do Léo Pereira, ele vai ver que todo jogo o Léo Pereira entrega. Ontem mesmo, aquele bote errado que ele foi dar. Bote errado. E antes disso tinha perdido a bola, obrigando o Gabriel a fazer uma excelente defesa. No jogo passado, contra o Atlético do Paraná, o Flamengo não tomou gol, mas podia ter tomado 2 gols ali, por obra e arte do mesmo Léo Pereira. E o René, todas as vezes que entra dentro de campo, compromete. Porque não compromete só na defesa, compromete também a eficácia do nosso ataque. Então o Renato precisa entender pela estatística que ele não pode incorrer no mesmo exemplo do Grêmio. Porque, entenda uma coisa aqui, hoje eu falei sobre isso na live à tarde, deve ter falado ontem, anteontem também, ou na semana passada. O Renato insiste com determinados jogadores, como ele insistia lá no Grêmio. Vai lá pegar o número de derrotas, de desclassificações e de perda de títulos que o Paulo Vitor, por exemplo, nosso ex-frangueiro, goleiro aqui, determinou o Grêmio. Se do Grêmio não aguentava, e o Renato insistia ali no mesmo Paulo Vitor, como agora está insistindo no Léo Pereira e no René. E estatisticamente, veja bem, meus amigos, eu não estou sendo aqui um crápula quando eu digo isso, eu não estou sendo aqui um hater dos dois quando eu digo isso. Olha para a estatística que você vai ver, você tem acompanhado os jogos. Pô, será que o Renato não enxerga isso? Que os dois companheiros ali estão num péssimo momento e que precisam ser substituídos? Caramba, cadê o Ramon? Ramon teve tão bem lá. Ontem eu cheguei a citar, por incrível que possa lhes parecer, até o Bruno Viana, meus amigos. Porque o Bruno Viana fez 3 partidas aí, se eu não me engano, muito bem. Inclusive contra o Palmeiras, muito bem, de repente ele sumiu. O Ramon também se apresentou bem a beça contra o Palmeiras e sumiu. Simplesmente os caras não entraram mais em campo, sabe por quê? Porque o Léo Pereira e o René devem ter alguma carteira ali que lhes garanta a titularidade. Não é possível, ninguém consegue explicar isso, nem Freud explicaria uma coisa dessas. Nem o ser humano mais sábio do mundo consegue explicar uma coisa dessas. Por que a escalação dos dois, que entrega o ouro todo jogo, parece que o companheiro é sadomasoquista, que ele põe o Léo Pereira ali e o René para sofrer. E o pior de tudo, quer nos fazer cobaia desse sadomasoquismo também, porque está todo mundo sofrendo junto. Caramba! Então eu acho o seguinte, que o Flamengo realmente tem condições. Sim, tem. Se a CBF parar de sacanear, sim, se o Renato entender que é só dar uma olhada superficial ali na estatística que ele vai entender que não pode escalar determinados jogadores. Então, meus amigos, eu quero aqui agradecer a vocês todos. Amanhã, sexta-feira, tem uma live às 2h30. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Muito obrigado, uma boa noite de quinta-feira para vocês. Saudações rubro-negras a todos. E eu quero, antes de terminar aqui, dizer a vocês, Flamengo tem condições de vencer o Campeonato Brasileiro, porque está em viés de alta, são pequenos erros. E o Atlético em viés de baixa, são erros que eles não vão conseguir corrigir. Grande abraço, saudações rubro-negras.